Vamos acionar novamente o Luca Bassani, porque os Estados Unidos expressaram, olha só, grande preocupação com a Coreia do Sul depois que o presidente declarou lei marcial. O Conselho de Segurança Nacional afirmou que o governo norte-americano acompanha a situação de perto. Luca, manifestantes ainda seguem ao redor do parlamento. Qual é a situação neste momento e se o Biden tem moral, o governo Biden tem moral para criticar essa escalada quando ele está escalando o conflito desde há 3 anos? Queria te ouvir. Estava agora vendo outros colegas da imprensa diretamente de Seul dizendo que muitos manifestantes da sociedade civil sul-coreana estão próximos ao parlamento nacional gritando não vai ter lei marcial, ou seja, se manifestando contra o decreto do presidente que colocava o país em um estado de sítio que basicamente elimina, suspende todos os direitos políticos das pessoas, de livre manifestação, inclusive de livre imprensa e também qualquer tipo de manifestação dos próprios legisladores, do próprio poder legislativo, que, por sua vez, em uma ação bipartidária entre os 2 principais partidos sul-coreanos, conseguiram barrar este decreto, ou seja, ela foi suspensa pelo legislativo depois que o partido do poder popular do atual presidente veio junto com a oposição do Partido Democrático Coreano, que é a maioria dentro do parlamento, e barraram esta medida. Agora não sabemos se por conta deste decreto o presidente possa sofrer algum processo de impeachment. Na Coreia do Sul isso já aconteceu recentemente por uma questão relacionada à corrupção há cerca de 10 anos, então não é incomum que processos dentro do parlamento consigam processar, melhor dizendo, pessoas do executivo para descobrir de fato qual é a razão para este decreto tão pouco democrático, em um país que lutou tanto pela sua democracia, como eu falei na primeira entrada, conseguiu ser democrático apenas em 1988, até depois do Brasil, que conseguiu a redemocratização a partir de 1984. A Coreia do Sul ficou entre 1948 até 1988, portanto 40 anos, com vários golpes de militares, vários governos militares, muitos deles repressivos. No caso em questão, os Estados Unidos se preocupam com essa escalada, lembrando que, independentemente do partido governista na Coreia do Sul, é um país aliado. Só depende se eles são mais próximos aos Estados Unidos ou menos próximos, mas ainda assim continuam sendo aliados porque precisam deste respaldo americano, principalmente no aspecto militar, como uma garantia de que a Coreia do Norte não vai tentar invadir o Sul, assim como fez Kim Il-sung em 1950, com a autorização de Joseph Stalin no contexto da Guerra Fria, depois da Segunda Guerra Mundial, começando a Guerra da Coreia, que matou mais de 3 milhões de pessoas. Então, os Estados Unidos se preocupam, obviamente, que Joe Biden já está falando em o bom português, com o prato cheio de problemas na sua frente, seja no Oriente Médio, seja na Ucrânia, seja internamente, agora, depois dessa medida pouco republicana de anistiar o seu filho, de dar um indulto presidencial ao seu filho, e também agora com a Coreia do Sul, um principal aliado, também sofrendo problemas internos. Não sabemos até que ponto a Coreia do Norte está presente nesta crise interna na Coreia do Sul. O presidente que decretou a lei marcial disse que é por conta de agentes norte-coreanos que estariam interferindo na política local, agentes anti-estatais, assim chamado por ele em seu discurso, mas que até agora não teve nenhum tipo de prova apresentada para o público local, para os legisladores, e parece uma medida bastante autocrática para se perpetuar no poder em um país onde há apenas um mandato de 5 anos e que terminará para ele, no caso, só daqui 2 anos. Então ninguém consegue entender muito bem as motivações por trás, sendo que seu próprio partido se colocou de maneira contrária a essa decisão. Agora vamos ficar acompanhando qual será a repercussão externa e também se isso vai reverberar, acabando com o mandato de Yoon Suk-yeol, que governa a Coreia do Sul desde 2022. Luca, no caso, essa lei marcial é um ato complexo. Depende da aprovação do parlamento. Se o parlamento não aprovou, então não tem lei marcial, porque não é algo que depende só da figura do presidente. Ele tem que ter autorização, no caso ali do parlamento coreano. Se o parlamento não autoriza, não tem. Então, quer dizer, não chega nem a ver essa lei marcial, que é um ato que não se aperfeiçoou, só para evitar qualquer tipo de narrativas oportunistas, né?
Foi decretado pelo presidente, mas foi imediatamente barrado pelo legislativo em seguida. Porque a Constituição assim o exige. Luca, alguma coisa com relação aos reféns? Parece que o Trump aí tá dando algum recado. Exato, Donald Trump disse que caso o Hamas não devolva os reféns israelenses antes da sua posse, logo em que ele assumir, o grupo terrorista sofrerá as consequências. Então ele já deixa bastante claro neste discurso curto, mas potente na sua mensagem, de que estará ao lado de Israel de maneira incondicional e não de maneira tão titubeante quanto Joe Biden, que por pressões internas acabou escolhendo um caminho de contrariar a política externa norte-americana, de sempre apoiar incondicionalmente Israel. Vamos ver se isso de fato se concretizará. Donald Trump não terá um governo fácil no início, principalmente nessa questão geopolítica, com tantos conflitos no mundo, que tem a participação direta ou indireta dos Estados Unidos da América. Ô Luca, eu gosto do Laranjão, do Trump, achei ele um bom líder, sou fã do Trump, mas essa me parece ser uma declaração populista, porque Israel já fez o que mais ele pode fazer contra o Hamas, que Israel já não fez, só se ele está dizendo que ele vai atacar o Irã. Aí sim, aí nós estaremos diante de nós temos aí 97 reféns, e se não forem liberados, vão pagar um preço caro. O único preço a mais que o Hamas pode pagar, matar até os líderes dele, seria um ataque direto ao Irã. E aí, fazendo coro com o que eu venho dizendo, vem guerra grande por aí. Uma análise sua, Lucas, sobre isso. Eu acredito que, de fato, os Estados Unidos têm dado respaldo militar ao Estado de Israel com armamentos e com compartilhamento de inteligência. Uma ameaça mais forte como essa feita por Trump nos leva a pensar que poderiam até ir soldados americanos à faixa de Gaza e guerrear ao lado de Israel, auxiliando, então, homem a homem nesta operação, o que seria muito ruim para a imagem dos Estados Unidos no aspecto internacional, considerando outras invasões e a presença norte-americana em todo o Oriente Médio durante as últimas 3 décadas, né? Listando o Iraque, Afeganistão, a própria guerra na Síria, que agora se reacende. Então, não seria algo bom no aspecto da mensagem que isso passa, mas poderia ser feito e daria, sim, uma ajuda a Israel. Ao mesmo tempo, nós sabemos que o maior inimigo de Donald Trump e dos Estados Unidos, no ponto de vista regional do Oriente Médio, é o Irã. Os Estados Unidos, que deixaram o acordo nuclear com o Irã durante o governo Trump, mataram Qassem Soleimani no Iraque, um dos líderes da Guarda Revolucionária Iraniana, e que colocou essa relação em um estado de maior tensão ainda, até em relação aos outros governos democratas que sempre foram mais belicosos no Oriente Médio do que os republicanos. Então, eu acredito que possa ser uma ameaça direta ao Irã. O Irã não está conseguindo responder da maneira que poderia a ajuda que necessita Bashar al-Assad nesse momento, ao mesmo tempo que também está financiando várias dessas proxies por todo o Oriente Médio contra o Estado de Israel sem ter muito sucesso. Não continua, como sempre, uma nação independente, respondendo aos ataques que recebe, até às vezes de maneira desproporcional, mas o Irã não se vê numa posição confortável para comprar uma briga com os Estados Unidos durante os próximos 4 anos. Eu, como você, Capês, também acredito que vem, infelizmente, mais guerra por aí, talvez não uma guerra mundial, mas mais conflitos como posso dizer, em uma teia maior de participantes, o que, obviamente, vitima maior número de pessoas e causa uma crise humanitária de grandes proporções por essa parte do mundo. Muito obrigado, Luca Bassani, pela sua participação mais uma vez aqui no Linha de Frente. Bom, meu querido Bruno Corano, você é economista. O mundo em 2025 tende a ser um mundo mais isolado, menos globalizado, com os países se cercando e se protegendo as suas economias com barreiras tarifárias, com regimes protecionistas, diminuindo as importações, colocando a ideologia acima da economia e com mais guerras aí que devem travar a economia. O Brasil não deveria estar fazendo uma lição de casa melhor para se preparar para esse cenário, em vez de ficar contando vantagem de voo de galinha de crescimento de PIB? Sem dúvida nenhuma. Essa mudança global tem como epicentro a economia americana. Com o Trump sendo eleito, ele já declarou que ele quer colocar tarifas para inúmeros produtos importados. De forma geral, ele fala 10% de tudo que vai ser importado e em alguns produtos em particular, como por exemplo os chineses,
Ele já declarou em um momento 60%, em outro momento ele chegou a falar em 100%, 200%. Então, isso transmite uma certa inconsistência, ninguém sabe ao certo, de fato, o que ele vai fazer e se ele vai fazer. E se isso não é, de alguma forma, discurso para gerar uma moeda de negociação ali com essas outras economias. O último ruído foi justamente com México, China e Canadá. México e Canadá são os principais parceiros da economia americana. Então, isso acaba que causa um efeito cascata, né? Os Estados Unidos é o maior cliente, por exemplo, do Brasil de manufaturas. Tem muita gente que pensa que a China é o maior cliente do Brasil. E mas para outros tipos, commodity, do agronegócio, mas manufaturas, produtos de maior valor agregado, os Estados Unidos é nosso maior cliente. O lado não tão ruim é que se os Estados Unidos taxar, ele vai taxar, diz, né, que vai taxar todos. Então o Brasil estaria ali numa cesta, ele não é que o Brasil vai ser taxado, são todos. Agora, de qualquer forma, o que eu vejo, e essa é a lição que eu comentei há uns minutos atrás, de ter um plano de 50 anos. O Brasil ainda tem uma economia pouco produtiva e ainda atrasada em termos tecnológicos. Então, certamente isso nos colocaria numa posição de maior vantagem. E a gente não está numa situação nababesca. Duas questões, rapidamente. Dizem que o Trump quer fazer as empresas norte-americanas saírem da China e voltarem para os Estados Unidos. Acontece que, eu estava vendo um documentário, a questão da China não é mais questão de mão de obra barata, isso é um assunto já muito ultrapassado. É a quantidade de pessoas capacitadas em condições de exercer as determinadas funções que os Estados Unidos, infelizmente, perderam. Então, isso aí prejudicaria as próprias empresas, o que poderia significar aí, na verdade, quando o Trump for fazer as contas, pode ser que ele não crie essa guerra tarifária contra a China, porque prejudicaria a própria economia americana. E o segundo ponto, que é uma curiosidade. O primeiro-ministro da Grã-Bretanha, eu queria perguntar para você, o Keir Starmer, aliás, de uma maneira que muitos dizem extremamente infantil, pediu que 100 integrantes do governo britânico se dirigissem aos estados pêndulo norte-americanos, 7 estados que poderiam decidir a eleição, para apoiar a Kamala Harris. Eu não sei o que ele pretendia com 100 pessoas apoiando. E que o Trump e a sua equipe estariam muito ressentidos disso e pretendem taxar a Inglaterra também, que tem 300 bilhões de dólares com os Estados Unidos, que é o maior parceiro comercial dela. Ela depende, a sua economia depende dos Estados Unidos. Como é que você vê o Trump com relação à China e com relação à Inglaterra? E com relação aos BRICS, caso queiram desdolarizar a economia? Vai. Bom, essa intenção do Trump de gerar de gerar uma reindustrialização americana, ou seja, em outras palavras, que a caneca, que a xícara volte a ser feita nos Estados Unidos, ela não é viável. E por um único motivo, a mão de obra dentro dos Estados Unidos é muito cara. Então, que não seja feito na China, mas vai acabar tendo que ser feito, dependendo, é lógico, do produto, no México ou na Índia, em algum outro lugar. Os Estados Unidos não têm um sistema econômico que permita fabricar e produzir insumos, produtos que não tenham alto valor agregado. Vai sair muito caro. A xícara que chega hoje da China por 10 centavos de dólar vai acabar custando mais de $1 de custo. Então isso não é sustentável. Como as coisas vão se acomodar, ninguém sabe ao certo. Já quando a gente fala dessa situação com o Reino Unido, a grande verdade é que quase todas as economias que não estavam sendo governadas pela extrema-direita, então vamos abstrair, por exemplo, Itália, entre outras, tinham uma simpatia maior pela Câmara, só porque se esperava uma relação mais amistosa, um ar mais tranquilo. O Trump é um gestor conflituoso, combativo, que ele mesmo fala... Imprevisível. E ele mesmo fala, os Estados Unidos em primeiro lugar. Ele fala America first. Ele repete isso de forma recorrente. Eu acho que o Reino Unido foi
ousado e talvez esse posicionamento foi prematuro, porque a gente nunca... porque não se sabia quem iria ganhar. Se fosse uma eleição que um candidato tivesse 20% à frente, poderia até se correr esse risco. Mas era sabido que o resultado era imprevisível. E agora, com certeza, o Trump, ele reconhece isso, que ele toma as ações de uma maneira emocional, ele reconhece e diz que vai perseguir as pessoas que eram oposição. Então, ou seja, ele seguia, ele não é necessariamente apenas pragmático, né? E embora a sua pergunta não tenha sido essa, só para deixar aqui uma pimenta na mesa, de todas as loucuras dele, eu não acredito que ele queira guerra, porque ele não quer gastar, ele diz isso, eu não quero mais ajudar a Ucrânia porque eu não quero mais gasto, eu não quero conflito, então eu acho que tudo que ele puder fazer para contemporizar esses conflitos globais, ele vai fazer. E tem um ingrediente aí, em última instância, positivo, que é a teórica amizade ou bom convívio que ele tem com o Putin, que vai ajudar a acalmar em algum grau as coisas por ali. Eu concordo com você em gênero, número e grau. A guerra que o Trump quer travar é uma guerra comercial, ele é isolacionista. Ele não é o chamado warmonger, ele não quer uma guerra, ele não quer guerra militar. Exatamente. O problema, meu querido Corano, é até 25 de janeiro, enquanto esse doido do Biden continuar à frente dos Estados Unidos. Que por mais de 2 anos conteve a Ucrânia e agora, faltando poucos dias, permite que a Ucrânia escale, né, desnecessariamente, né, o conflito. Uma guerra já perdida, ele fala, vou sair mesmo. E a gente costuma dizer numa linguagem jurídica, que eu não vou poder dizer exatamente aqui, apertou o botão do dane-se, que é o máximo que eu posso falar aqui.